Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu as três leis de Newton e algumas forças, em particular, que aparecem em diversos sistemas. Então, a gente viu, né, as propriedades da força peso, normal, atrito e centrípeta, né? Essa última força centrípeta, ela aparece sempre que existe um movimento circular, né? Então, na aula de hoje, a gente vai considerar alguns exemplos relativamente simples para a gente de fato, aplicar esses conceitos dessas forças nesses exemplos e, né, conseguir obter propriedades, né, por exemplo, prever como é que vai ser o movimento do sistema e tirar outras propriedades do sistema. Tá bom? Então, antes da gente discutir casos particulares, eu queria tentar organizar de maneira geral como é que a gente aborda esses problemas, né? Então, tipicamente, a gente tem um problema, alguma situação física, onde a gente precisa, né, analisar quais são as forças que estão atuando no sistema, e aí, a partir, né, dessa análise, determinar as forças e, em muitos casos, determinar qual vai ser o movimento desse sistema dado essas forças, né? E essa última parte é aplicar a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu conheço as forças, eu consigo determinar a aceleração do sistema, e se eu conheço as condições iniciais e a aceleração, eu consigo determinar como é que vai ser o movimento do sistema. Mas, de maneira geral, quais são os passos básicos, né, que se aplicam, não sempre, mas a grande maioria dos problemas, para a gente conseguir resolver eles de maneira organizada e sistemática? Tá? Então, a primeira coisa, obviamente, é sempre visualizar o problema, né, fazer um esboço em muitas situações, mas aí o próximo passo, que é o que eu sempre insisto, que ele é muito importante, é estabelecer um sistema de coordenadas, né? Então, forças são vetores. Para eu poder escrever esses vetores né, em termos dos versores i, j, k, eu preciso estabelecer um sistema de coordenadas. Eu preciso definir, né, o meu eixo y aponta para cá, o meu x aponta para cá, para eu poder escrever analiticamente esses vetores. Tá? Então, é sempre importante a gente definir um sistema de coordenadas. Em algumas situações, esse sistema é tão simples que ele é quase irrelevante, mas eu prefiro que a gente sempre tente definir ele para evitar alguns erros bobos. Tá? Depois disso, o que a gente precisa fazer é determinar todas as forças que atuam no sistema. E aí, determinar as forças, tipicamente, significa saber em que direções elas estão apontando e, quando possível, qual é a intensidade dessas forças. E aí, escrever isso vetorialmente, né? Se eu tenho meu sistema de coordenadas, eu sei para onde apontam os versores I, J, K, eu sei para onde apontam as forças, eu consigo escrever elas em termos desses versores. Certo? Então, tipicamente, esse é o segundo passo. Depois, o passo relativamente direto é calcular qual é a força total que atua no sistema, que é somar essas forças individuais, né? Então, eu vou ter uma soma de vetores. Se eu conheço as componentes desses vetores, a gente sabe somar eles. É simplesmente somar componente a componente. Certo? Então, se eu já escrevi as forças de maneira analítica, somar elas vai ser um passo fácil. Tá? Não preciso fazer aquela soma gráfica, eu posso simplesmente somar analiticamente. E aí, né, a partir disso, a gente pode usar a segunda lei de Newton para determinar qual vai ser a aceleração do corpo, né, que vai ser força resultante dividido pela massa. Tá? Então, uma vez que eu saiba a aceleração e as condições iniciais, a gente viu que a gente consegue determinar qual que é o movimento do corpo ou calcular qual que é a posição desse corpo em função do tempo, certo? Ou qual que é a trajetória desse corpo. Então, para isso, a gente precisa saber qual é a posição e a velocidade inicial, mas, em geral, a gente consegue fazer isso. E aí, em muitas situações, a gente vai cair no caso em que essa aceleração que a gente calculou, ela é constante. Então, se essas forças forem constantes, a aceleração também vai ser constante. O que é ser constante? Significa que ela não está mudando ao longo do movimento da partícula. É sempre a mesma aceleração. Se isso acontecer, não é sempre, mas se isso acontecer, a gente já sabe que a trajetória ela é dada por essa equação aqui. Vai ser a posição inicial mais V0 t menos t0 mais a t menos t0 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, se a aceleração for constante, eu já sei a trajetória, né? Então,
se eu consigo determinar esse vetor, e eu sei a posição e a velocidade iniciais, eu sei qual é a posição do corpo para qualquer instante de tempo, e, portanto, eu consigo determinar qual é o movimento desse corpo. Certo? Então, de maneira bem esquemática, qual que é a lógica, né, desses passos todos? Né? Além dos detalhes matemáticos, a lógica principal é essa daqui. Né? É determinar as forças, todas as forças que atuam sobre o corpo, somar essas forças para calcular a força resultante. A partir da força resultante, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton para achar a aceleração do corpo, e a partir da aceleração a gente consegue achar a posição desse corpo para qualquer instante do tempo. Então, a partir de uma análise física, a gente consegue prever como é que vai ser o movimento desse corpo. Certo? Então, essa é a estratégia que a gente vai usar na grande maioria de problemas. Tem alguns problemas que mudam um pouco o formato, mas, em geral, é isso que a gente tem que estabelecer para conseguir abordar e resolver esses problemas de uma maneira sistemática, certo? Que não seja, esse problema eu resolvo desse jeito, ou essa situação de um outro jeito. Não, esse é meio que um guia que a gente pode aplicar para a grande maioria dos problemas. Bom, então, vamos considerar o nosso primeiro exemplo aqui, que é um exemplo simples, mas que vai nos permitir ilustrar de maneira bem explícita esses passos todos que eu listei aqui, tá? Então, o problema diz o seguinte: eu tenho um motor de um elevador, e esse motor exerce uma força de 3.000 newtons sobre o elevador, né, para levantar esse elevador. A massa do elevador é de 300 quilos, e aí ele pergunta em quanto tempo, se o elevador partir do repouso, ele leva para subir 10 metros, assumindo que ele está vazio. Né? Então, se ele está vazio, a massa dele vai ser 300 quilos. Tá? Então, é uma situação relativamente simples, né? Eu tenho um objeto aqui, o meu corpo, que é o elevador, tem uma força para cima, que é o do motor que está puxando ele. A gente vai ver, obviamente, que eu tenho uma força-peso que puxa ele para baixo também. E aí, né, esse motor vai levantar esse elevador e eu quero saber quanto tempo leva para o elevador subir 10 metros. Essa é a situação. Tá? Então, vamos tentar aplicar aqueles passos que eu discuti anteriormente, certo? Então, a primeira etapa é sempre, vamos definir o nosso sistema de coordenadas. Nesse caso, o movimento é super simples, é um movimento unidimensional. Então, o sistema de coordenadas é quase redundante aqui, mas vamos definir ele só para a gente poder trabalhar com vetores de uma maneira bem, né, bem correta, sem ter que ficar adivinhando muita coisa. Tá? Então, o sistema de coordenadas natural que eu posso escolher aqui é um sistema onde o eixo Y aponta para cima, o meu elevador vai andar para cima nessa direção aqui, e a origem do meu sistema de coordenadas é na posição inicial do elevador, no zero. Tá? Então, quando ele subir 10 metros, esse fundo do elevador vai estar aqui na coordenada 10 metros. Certo? Então, esse é o meu sistema de coordenadas, ele é super simples. O segundo passo é determinar quais são as forças que atuam no meu elevador. E aqui eu tenho duas forças, né? Como eu já adiantei, eu tenho a força do motor, que puxa ele para cima, e a força-peso, que puxa ele para baixo. Né? Então, aqui notem que, quando eu determino as forças, eu tenho que determinar onde elas estão apontando, né? Em que direção elas estão apontando. Então, a força do motor aponta na mesma direção do meu eixo Y e a força-peso na direção oposta. Certo? Então, com essas definições, eu posso escrever já esses vetores. Porque eu sei que a força do motor, em módulo, é 3.000 newtons. Então, eu sei o tamanho dessa força, eu sei qual é a direção, está apontando na direção do eixo Y. Então, essa força, esse vetor força, vai ser 3.000 na direção J, newtons. Essa é a força do motor, está aqui, escrevi esse vetor. Tá? E a força-peso? Bom, a força-peso, a gente viu que o módulo dela é mg, né? M é a massa, G é a aceleração gravitacional, só que nesse meu sistema de coordenadas, ela aponta contra o eixo Y, certo? Então, ela vai estar na direção menos J chapéu, a gente bota o menos na frente. E aí, se eu fizer essa conta, né, M é 300 quilos, G é 9,8, eu vou ter aproximadamente menos 2.940 na direção J, newtons, né? Então, esse menos aqui garante que o meu vetor está apontando na direção oposta ao J chapéu. Né? Então, eu determinei as duas forças que atuam no meu sistema, as duas
forças vetoriais, e agora eu tenho que somar elas. Nesse caso, a soma é relativamente simples. Então, esse é o meu terceiro passo, é o cálculo da força resultante. Então, a força resultante é a soma desses dois vetores. Como é que eu somo vetores? Eu somo componente a componente. Né? Os dois estão apontando na mesma direção, né? Na verdade, eles apontam em sentidos opostos, mas na mesma direção. Então, eu vou somar a componente y desse vetor com a componente y desse vetor. Né? Então, a componente y do vetor Fm é 3.000 newtons, e a componente y do vetor peso é menos 2.940 newtons. Tudo isso na direção J chapéu. Então, quando a gente soma esse vetor com esse, a gente soma essa componente com essa daqui. Só que essa carrega um sinal negativo. Então, essa soma vai acabar resultando em uma subtração de números. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque como é que a gente determina se aqui é um número negativo ou não? A gente determina pela direção que o vetor está apontando. Tá? Então, se o vetor aponta contra o meu eixo y, ele tem que ter esse sinal de menos aqui para apontar contrário à direção do J chapéu. E aí, quando eu somo esses vetores, eu somo esse número com esse número. Só que, como esse número é negativo, essa soma vai acabar resultando em uma subtração. Tá? Então, quando eu faço a subtração, isso daqui dá 60 newtons na direção J chapéu. O newton aqui, né, a unidade, às vezes a gente pode botar antes do J chapéu, às vezes depois. Eu coloco depois, mas poderia pôr antes também. Tá? Tanto faz. O importante é não esquecer a unidade. Bom, então agora a gente teve a força resultante. Eu acabei de ver que eu errei aqui, era o meu passo 2, na verdade. Contei errado. O meu terceiro passo é calcular a aceleração. E aí a gente já viu, né? A aceleração do meu elevador vai ser força resultante dividido pela massa dele, que vai ser 60 dividido por 300, né? Tudo aqui já está em SI. Então, isso daqui vai dar 0,2 na direção J, metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Né? Então, a minha aceleração, ela é um número positivo na direção J chapéu. Então, a aceleração aponta na direção do eixo Y. O meu elevador vai subir. Como deveria ser, né? Porque essa força aqui é maior do que essa. Se essa força do motor fosse menor que a peso, essa soma de vetores aqui resultaria em um número negativo, né? Ou seja, a minha força resultante estaria apontando para baixo e a minha aceleração estaria apontando para baixo também. Tá? Então, tudo vai ser consistente com os valores dessas forças. Bom, então, agora que eu sei a aceleração, eu posso determinar qual que é a trajetória do meu corpo, certo? Então, esse é o último passo. E aqui é essencial a gente notar, né, que essa aceleração é constante. Se não fosse, isso não seria válido, certo? Então, como a aceleração é constante, a posição do meu corpo, ou do meu elevador, vai ser R0 mais V0t. Eu vou escolher o T0 igual a 0, mais a t ao quadrado sobre 2. E aí, no instante inicial, o meu corpo está no zero, né? Eu estou contando a posição do elevador como fundo dele, né? Então, o fundo dele está na coordenada 0, então a posição inicial é 0. O enunciado fala que ele sai do repouso, então a velocidade inicial é 0. Então, isso aqui vai me dar simplesmente a aceleração, que eu acabei de calcular aqui, vezes t ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 0,2 t ao quadrado sobre 2 na direção j chapéu. Então, isso aqui vai ser 0,1 t quadrado j chapéu. Então, essa é a posição em função do tempo. Né? No instante t igual a 0, a posição é 0. Conforme o tempo vai passando, essa posição vai aumentando. E o vetor posição está sempre apontando na direção do eixo y. Ou seja, o meu elevador está sempre subindo verticalmente, como deveria ser. Certo? E agora, finalmente, a gente pode responder a pergunta do enunciado, né, que é quanto tempo leva para ele subir 10 metros. Né? Se eu tenho a posição dele em função do tempo, o elevador vai subir 10 metros quando essa posição for 10. Né?
Então, quando esse R de t for igual a 10 na direção j, né? Lembra que esse é um vetor, então a coordenada y é j e aponta para cima. Então, isso aqui vai ser 0,1 t quadrado j. Isso me permite determinar o tempo, né? Então, esse t ao quadrado aqui vai ter que ser igual a 10 sobre 0,1, que vai ser igual a 100. Portanto, o meu tempo vai ser 10 segundos. Então, vai levar 10 segundos para o elevador subir 10 metros. Tá? Então, recapitulando, o que a gente fez aqui? Tá? Bom, a gente analisou o sistema, né, definiu um sistema de coordenadas. Nesse caso, ele é quase redundante, porque tudo acontece na mesma direção, é unidimensional, então o sistema de coordenadas não é tão importante, mas ele é útil para a gente treinar, trabalhar com vetores. Tá? Aí depois eu analisei as forças e escrevi os vetores forças. Tá? E aí a gente, às vezes, gera uma certa confusão, mas aqui é a força é positiva ou é negativa. A força não é nem positiva, nem é negativa, né? Ela aponta a favor do eixo ou contra o eixo, certo? Então, a direção da força é que me diz qual é esse sinal aqui. Né? Então, às vezes a gente pode pensar, não, a minha força-peso é positiva ou é negativa? Não, eu tenho que analisar qual é o meu sistema de coordenadas, se o vetor força está a favor ou contra esse sistema. Né? Se ele estiver contra o eixo, ele vai ter que ter um sinal negativo na frente. Se ele estiver a favor, ele vai ter que ter um sinal positivo. Aí eu calculei a força resultante. Da força resultante, a gente calculou a aceleração, usando a segunda lei de Newton. E aí, sabendo a aceleração e a posição e a velocidade iniciais, a gente conseguiu determinar a posição do corpo em função do tempo. E aí foi só uma questão de aplicar a condição do enunciado, né? Quando que esse corpo vai atingir uma altura de 10 metros. Tá? Então, foi essa a estratégia para resolver esse problema. Tá? Vamos resolver um problema agora, né? Nesse caso, as forças eram relativamente simples. Vamos resolver um problema um pouquinho mais complicado, onde eu tenho mais análise de forças, vai ser um pouquinho menos trivial. Tá? Então, o segundo problema é o seguinte, né? Eu tenho um homem arrastando um bloco grande aqui, através de uma corda, certo? Então, ele está puxando essa corda e está arrastando esse bloco. Tá? E aí, o bloco está andando aqui nessa superfície que tem atrito, né? E o problema pede simplesmente para a gente determinar todas as forças que atuam no bloco, né? E no homem, e aí identificar quais são as forças, ação e reação daquelas que atuam no bloco. Né? Então, a gente sabe que se tem forças atuando no bloco, eu tenho reações dessas forças em algum outro corpo. Então, a gente vai querer achar esses pares ação e reação. Então, esse é um problema que não pede para a gente determinar como é que esse bloco vai se mover, nenhuma relação entre as forças. É um problema simplesmente de análise conceitual das forças. Tá? Então, é só para a gente aplicar esses conceitos. Então, vamos lá, né? Vamos fazer, nesse caso, a gente pode definir um sistema de coordenadas, não tem problema nenhum. Né? Eu vou definir só por completeza um sistema de coordenadas aqui, assim, certo? Então, o x é horizontal e o y é vertical, mas a gente, no final, nem vai usar esse sistema de coordenadas, porque a gente não vai ter que escrever os vetores explicitamente. Tá? Mas vamos fazer agora o diagrama de forças. Primeiro para o bloco e depois para o homem. Tá? Então, para o bloco, o que a gente vai ter? Certo? Que forças que a gente vai estar atuando nesse bloco? Tá? Eu vou ter o seguinte. Então, vamos olhar para o bloco, certo? Então, tem algumas forças que atuam nele. A primeira que eu poderia pensar tem uma força para a direita, né, que é o que está puxando esse bloco, tá? Que eu vou chamar de uma força de tração, que atua no bloco. Da onde que vem essa força? Da corda. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem que está puxando o bloco aqui é a corda. O homem, ele puxa a corda e a corda puxa o bloco. Né? Então, se eu cortar a corda, o homem pode continuar puxando ela e o bloco não vai para lugar nenhum. Né? Então, não é o homem, né, se a gente for analisar bem detalhadamente, não é o homem que puxa o bloco, mas é a corda que puxa o bloco. Né? Quem faz a força no bloco é a corda. Né? Essa força, obviamente, é transmitida através do homem. Né? O homem que gera
a força na corda, e a corda, por sinal, puxa o bloco. Né? Mas se eu tirar a corda e manter o homem lá, o homem pode continuar puxando dessa corda e o bloco não se move. Né? Então, é a corda que puxa o bloco. Tá? Então, essa é a primeira força. A segunda força é que eu tenho uma força peso que atua no bloco, para baixo, certo? E aí, se eu só pensar nessas duas forças, eu falo, bom, a minha força resultante estaria aqui na diagonal, o meu bloco deveria descer. Mas ele não desce, né? Ele só anda para a direita. Ele não desce porque eu tenho uma força normal aqui que impede que ele afunde no chão. Né? Então, eu tenho uma força normal, que é sempre perpendicular à superfície, então, nesse caso, força normal está aqui para cima. E aí, por último, né, o problema fala que ele tem um coeficiente de atrito cinético, o chão. Então, tem uma força de atrito também, que vai contra o movimento, como o bloco está se deslocando para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Então, essas são as 4 forças que atuam nesse bloco. Tá? Vamos analisar o que acontece com o homem. Quais são as forças que atuam no homem, certo? Então, a gente tem as seguintes forças. Vamos começar pelas fáceis. Né? Então, a primeira é, bom, eu tenho uma força peso também, que eu vou chamar de PA, que atua no homem e puxa ele para baixo. Também tem uma força normal, né? Que evita que o homem afunde no chão, certo? É a força de repulsão entre os pés do homem e a superfície, o chão, certo? Então, eu tenho também aqui uma força normal para cima, que eu vou chamar de NA. O que mais que eu tenho, certo? Então, as forças estão atuando no homem, tá? Se eu só tivesse essas duas forças, elas se anulariam, o homem ficaria parado, ele não iria para lugar nenhum, tá? Mas o homem, ele está puxando a corda, né? Então, o homem faz uma força na corda e puxa a corda para a direita, certo? Eu tenho que ter um par reação dessa força. Se o homem puxa a corda para a direita, a corda puxa o homem para a esquerda, certo? Então, essa é aquela análise de paração-reação, né? O homem faz uma força na corda, a corda faz uma força no homem no sentido oposto. Né? Então, eu tenho aqui uma força de tração que a corda faz no homem e é para a esquerda. Né? Como é que a gente poderia pensar nisso? Né? Imagina que o homem está lá puxando a corda e, de repente, a gente corta a corda. O homem vai escapar para a direita. Né? Então, a corda, de fato, está puxando ele para trás. Tá? E aí, se eu parar por aqui, eu posso falar, beleza, eu tenho todas essas forças aqui, né? Essa aqui vai anular com essa, então eu vou ter uma força resultante para a esquerda, o homem teria que andar para a esquerda. Mas a gente sabe que não, né? Que o homem anda para a direita. Qual é a força que empurra ele para a direita? É justamente a força de atrito. Que aqui é quase que contraintuitivo, né? Como é que a força de atrito está na direção do movimento? Ela não é sempre resistiva? Né? Mas aqui entra um detalhe bem específico, né, de como a gente se locomove. Se a gente pensar no contato do pé com o chão, tá? Se o chão fosse super liso, o pé deslizaria para trás, certo? Quando o homem tentasse puxar essa corda, ele deslizaria para trás, tá? Só que a força de atrito é contra esse movimento, então vai empurrar o homem para frente. E é essa força de atrito que permite que o homem se desloque. Né? Se não tivesse atrito nenhum, o homem ia ficar patinando nesse chão e ele não ia conseguir se deslocar nem puxar o bloco. Tá? Então é a força de atrito, no final das contas, que faz com que o homem consiga se deslocar para a direita e puxar o bloco. Tá? Então, esse é um caso que não é tão simples analisar as forças, tem esse detalhe, né? Mas se a gente parar e pensar bem, a gente consegue enxergar essas forças que atuam no homem, tá bom? E aí a outra parte do problema é quais são os pares de ação-reação. Né? Para o homem, a gente teve que pensar um pouquinho no par ação e reação para perceber que a corda está puxando ele para a esquerda. Tá? Mas quais são os pares ação-reação das forças que atuam no bloco? Né? Então, eu tenho essas 4 forças aqui que estão atuando no bloco. Quais são os pares ação-reação dessas forças? Tá? Então, é isso que a gente vai querer analisar agora. Então, tenho aqui o meu bloco. Quais são esses pares ação e reação? Então, vamos começar pela força normal.
né? E aqui eu quero que a gente preste bastante atenção, porque a gente costuma errar muito esses pares ação e reação, né? Muitas vezes a gente pensa, o par ação, reação, eles têm sentidos opostos, então o par reação da normal é a peso. Não, está totalmente errado, certo? Primeira coisa, a gente tem que sempre manter na mente que os pares ação e reação são forças que atuam em corpos diferentes. E aqui essa normal e essa peso atuam no mesmo corpo, no bloco. Então elas nunca podem ser um par ação e reação, tá? Então os pares ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, tá? Então, quem que está causando essa normal aqui no bloco? É a superfície com que ele está encostado. Se não tivesse superfície lá, o bloco ia cair, certo? Então, é essa superfície que gera uma normal no bloco. Então, o par reação dessa normal é uma força que o bloco faz na superfície, certo? Então, a superfície gera essa normal no bloco, o bloco gera uma normal na superfície para baixo. Então, se a gente pensar, a gente é a superfície, a gente está sentindo uma força normal que o bloco está fazendo na gente. Não é a força-peso do bloco, né? É a reação da normal. Então, a superfície vai sentir aqui uma força de reação, que é a força da reação normal, né? Nesse caso em particular, a intensidade dessa força vai ser igual ao peso do bloco, mas isso é só porque o plano está horizontal. Se ele tivesse inclinado, não seria mais verdade. Bom. Então, vamos agora para a segunda força, que é a força peso. A gente já viu que a peso e a normal não são para ação e reação, tá? Então, quem que está gerando essa força peso no bloco? É a Terra. É o planeta Terra que puxa gravitacionalmente esse bloco, certo? Então, a reação dessa força é a força que o bloco faz no planeta Terra, certo? Então, se eu representar de maneira esquemática aqui assim, né? Eu tenho aqui o planeta Terra que está atraindo o bloco, e o bloco, portanto, atrai o planeta Terra, né? Então, o par reação dessa força aqui, ele atua no planeta Terra, que é o corpo responsável por gerar essa força-peso. Mesma coisa aqui, né? O par reação dessa normal, que é essa daqui, atua na superfície, que é o corpo responsável por gerar essa força no bloco, tá? Então, a gente sempre tem que analisar assim, né? Eu estou olhando para o bloco, quem é o responsável por essa força? Quem for o responsável por essa força é que vai sentir o par reação dela. Então, vamos ver se agora a gente consegue olhar para a força de atrito. Quem que é o responsável por gerar essa força de atrito no bloco? De novo, é a superfície, né? É a superfície que tem uma certa rugosidade que faz com que o bloco sinta essa força de atrito, né? Então, a reação dessa força de atrito vai atuar justamente na superfície. Então, a superfície vai sentir esse par reação. E aí, por último, a gente tinha aqui em cima a tração no bloco, que era uma força que a corda fazia no bloco, né? A corda puxava o bloco para a direita. Então, qual vai ser o par reação dessa força? Bom, é a corda que puxa o bloco, o par reação vai ser o bloco que puxa a corda, tá? Então, o par reação dessa força tração vai ser justamente, vai apontar para a esquerda e vai ser uma força que atua na corda. Então, esse é um problema, né? A princípio ele é simples, mas a gente vê que tem vários detalhes sutis, principalmente na hora de fazer essa análise de forças e análise de par ação-reação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa análise de forças, identificar as forças que atuam no sistema, porque tem todos esses detalhes sutis, né? Como é que uma maneira que a gente pode verificar se a gente de fato encontrou todas as forças corretas, né? Bom, se eu desenhar o meu diagrama de forças, né, então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, eu desenho o meu diagrama de forças e vejo que a força resultante, ela está apontando para uma direção que não é a que eu sei que o corpo vai se deslocar, significa que eu errei, né? Então, imagina, por exemplo, que eu esqueço, né? Eu esqueço dessas duas forças aqui. Bom, se eu só tenho a força de atrito e a normal, a resultante vai apontar aqui, nessa direção aqui.
e aí significa que meu bloco se deslocaria para lá. Eu sei que isso está errado, então estão faltando forças aqui. Aí eu falo, não, beleza, eu esqueci da força-peso. Aí se eu incluo a força-peso aqui, e eu somar essas forças, bom, essa aqui vai anular essa, e eu vou ter uma força para trás. Eu falaria, não, mas aí o meu bloco estaria andando para trás. E eu sei não, porque ele está andando para frente. Então eu sei que está faltando uma força. Né? Então essa é uma maneira, né, aproximada da gente tentar ver se a gente esqueceu de alguma força ou não. Então vamos para um segundo probleminha que também é relativamente simples, mas ele muda um pouco porque a gente considera agora um plano inclinado. E é um exemplo interessante de como que a gente pode medir o coeficiente de atrito de uma superfície, em particular o coeficiente de atrito estático. Então imagina que a situação é a seguinte, é bem simples, eu tenho um bloco aqui num plano inclinado e eu tenho aqui, né, uma superfície que tem atrito, certo? Então eu tenho um atrito entre o bloco e a superfície e eu tenho um ângulo θ aqui. E a pergunta é, qual é a relação entre o ângulo θ e o coeficiente de atrito estático, dado que esse ângulo θ é o maior ângulo possível antes que o bloco deslize, né? Então, se eu aumentar um pouquinho esse ângulo, o bloco vai deslizar. Então, eu quero estabelecer uma relação entre esse ângulo θ e o coeficiente de atrito estático. Por que isso é interessante? Porque eu posso colocar um bloco ali, né? Imagina que eu tenho uma superfície, eu gostaria de saber qual é o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o bloco. Né? Então, eu boto o meu bloco naquela superfície e vou inclinando ela. Né? Vai chegar um ponto, que é o ponto limiar, onde se eu inclinar um pouquinho mais, o bloco desliza. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai ver que esse ângulo de inclinação vai permitir que a gente determine qual é esse coeficiente de atrito estático. Tá? Então, vamos analisar esse problema. Então, primeira coisa é sempre definir um sistema de coordenadas. E nesse caso aqui, só para a gente variar um pouco, eu vou definir um sistema que está alinhado com o plano. Certo? Então, um sistema um pouquinho diferente, ele está inclinado aqui, né? O eixo X aponta nessa direção e o eixo Y aponta nessa direção aqui. Né? Então, ele está um sistema de coordenadas inclinado, não tem problema nenhum, posso escolher ele dessa maneira, que não... Enfim, eu escolho o sistema que eu quiser. Tá? Então, essa é a escolha que eu vou fazer. Aí, o próximo passo é fazer um diagrama de forças, determinar quais são as forças que atuam nesse bloco. Tá? Então, nesse caso, também não é tão difícil, né? Eu tenho a força-peso que está apontando aqui para baixo, né? A superfície terrestre é horizontal aqui, então a força-peso aponta para baixo. Aí eu tenho a força normal, que a gente lembra é sempre perpendicular à superfície, né? Então agora a superfície está inclinada, essa força normal não mais aponta verticalmente para cima, ela está inclinada também porque ela é perpendicular à superfície. E aí eu tenho a força de atrito, que é paralela à superfície, certo? Então ela vai estar nessa direção aqui também. Tá? Então, se eu quiser escrever essas forças, a gente tem o seguinte, usando o meu sistema de coordenadas, e aqui fica claro por que eu escolhi esse sistema, eu escolhi esse sistema porque a força normal, ela está na direção do eixo Y, a força de atrito está na direção do eixo X, e é só a força-peso que não está alinhada com nenhum eixo, mas as outras estão, então facilita a minha análise. Tá? Então, a minha força normal, por enquanto eu não sei o módulo dela, mas eu sei que ela aponta na direção do eixo Y. A força de atrito, também não sei o módulo dela ainda, mas eu sei que ela aponta na direção do eixo X. E aí eu preciso determinar qual que é a força-peso. Né? A força-peso, a gente vê que ela não está alinhada com nenhum eixo. Né? Então, se eu analisar aqui em mais detalhes, certo? Então, eu tenho aqui, né, eu dei um zoom aqui, certo? Então, eu tenho aqui o eixo X para cá, o Y para lá, a minha força-peso está apontando para baixo. Né? E aí, se eu analisar esse ângulo aqui, que é o ângulo do meu plano inclinado, é o ângulo que a força-peso faz com o eixo Y. Esse ângulo aqui é igual a esse daqui. Tá? E aí, se eu quiser decompor, né, a minha força-peso, eu tenho que a componente Y da força-peso é essa parte aqui, certo? Então,
essa parte aqui é a componente Y. Então, a componente Y da minha força-peso vai ser o módulo da força-peso cosseno θ. Só que está na direção menos J chapéu, né, porque ela está contra a direção do eixo Y. Então, notem aqui, né, que agora a componente Y é cosseno θ e não seno θ. Tá? Então, a gente não pode pensar que a decomposição é a componente X é sempre cosseno e a Y é sempre seno. Está aqui um exemplo claro onde isso não é verdade. Tá? Então, de fato, a gente tem que analisar o problema. Então, a componente Y é essa parte aqui, que é justamente o cateto adjacente desse triângulo retângulo. Então, é cosseno θ. E a componente X é seno θ, que também está apontando na direção oposta ao eixo. Então, isso aqui também vai ser menos P seno θ e chapéu. E qual que é o módulo dessa força-peso? É massa vezes aceleração gravitacional, é mg, certo? Então, a minha força-peso vai ser menos mg cosseno θ j chapéu, menos mg seno θ e chapéu. Então, tá aqui, eu já escrevi as minhas três forças vetorialmente. Tá? O próximo passo é calcular a força resultante, que vai ser a soma dessas três forças aqui. Tá? Então, vai ser força-peso mais normal mais atrito. Né? E aí, o que eu tenho aqui? Certo? Bom, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque a normal só tem componente em Y e a força de atrito só tem componente em X, mas a peso tem as duas componentes. Então, quando eu somo os vetores, eu somo componente a componente. Então, eu vou somar a componente X da força de atrito com a componente X da força peso. Então, isso aqui vai ser Φ menos mg seno θ. Né? E a gente nota que a componente X da força-peso é negativa, então quando eu somo, né, eu vou carregar esse sinal de menos aqui, e chapéu, mais a soma, deixa eu arrastar um pouquinho para cá, né, mais a soma das componentes y, que é menos mg cosseno θ, e a normal n aqui. Então isso aqui vai me dar n menos mg seno θ, na direção J chapéu. Então, essa é a minha força resultante. Tá? Mas qual que é o meu sistema aqui? O meu sistema é tal que o meu bloquinho está em repouso. Ele está no limiar de deslizar, mas ele está parado. Né? Então, se ele está em repouso, então, se ele está em repouso, significa que a força resultante tem que ser zero. Senão ele teria uma aceleração e ele se deslocaria. Se a força resultante é zero, significa que cada componente é zero, ou seja, isso daqui é igual a zero e isso daqui é igual a zero. Ou, em outras palavras, a força de atrito tem que ser igual a mg seno θ e a normal tem que ser igual a mg, desculpa, acabei de notar que eu tenho um errozinho aqui, né? Aqui deveria ser, aqui eu errei nessa segunda parte, aqui deveria ser cosseno θ. Porque é a componente y da minha força-peso, que é menos mg cosseno θ. Tá? Então, a força de atrito tem que ser mg seno θ e a normal tem que ser mg cosseno θ. Para o meu bloco, para que o meu bloco esteja em repouso. E aqui a gente anota o seguinte: se eu for aumentando esse ângulo, o seno de θ vai aumentando. Se o seno de θ vai aumentando, significa para o meu bloco continuar em repouso, a força de atrito vai aumentando. Né? Então, vai chegar uma situação em que essa força de atrito satura e chega naquele limite máximo da força de atrito estático, certo? Então, no limiar do deslizamento, então, no limiar,
A gente vai ter que a força de atrito vai ser a força de atrito máximo, força de atrito estático máxima, que é aquele coeficiente de atrito estático vezes a normal. E isso daqui, para o bloco estar em repouso, tem que ser mg seno θ. Então, eu tenho agora uma relação entre o ângulo θ e o coeficiente de atrito estático. Né? Lembrando que esse é o ângulo θ máximo agora, é a situação em que a força de atrito atingiu, né, o seu valor máximo. Se eu aumentar um pouquinho mais esse ângulo, a força de atrito já não consegue mais segurar o bloco e aí ele desliza. Só que a normal aqui, a gente já calculou. Né? Para ele estar em repouso, a normal tem que ser mg cosseno θ. Então, notem que esse é um exemplo claro onde normal não é igual a peso. Tá? Então, se eu substituir isso aqui, eu vou obter que coeficiente de atrito estático mg cosseno θ vai ser igual a mg seno θ. E, portanto, né, esse mg cancela com mg, eu vou ter que o coeficiente de atrito estático vai ser seno de θ sobre tangente θ, que é cosseno de θ. Ou seja, como é que eu determino esse coeficiente experimentalmente? Eu vou aumentando essa inclinação até achar o ponto em que o bloco vai deslizar. Se eu medir esse ângulo, a tangente desse ângulo vai me dar esse coeficiente de atrito estático. Então, assim eu consigo determinar o coeficiente de atrito estático. Tá bom? Então, esse é um exemplozinho de como determinar o coeficiente de atrito estático, e a gente vê que esse é um caso onde, de fato, é muito importante a gente definir o sistema de coordenadas corretamente e conseguir decompor essas forças usando esse sistema de coordenadas. Tá? Então, é essencial que a gente consiga, né, passar por esses passos, fazer essas decomposições. A gente tem que fazer tudo com cuidado, mas se a gente fizer de maneira sistemática e cuidadosa, não tem muito erro, ou pelo menos a gente evita os erros mais comuns. Tá bom? Então, por essa aula é isso, depois a gente vai fazer mais problemas nas aulas de exercício. Tá bom? Até mais.